Oi, gente, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Grace Kellen, professora de Direito Empresarial aqui do CEISC, nos cursos de primeira e segunda fase, e eleita democraticamente para dar início a esse podcast. E conosco, daqui a pouquinho já vão se apresentar, tá a professora Cleise, tá o professor Luiz, tá o professor Didi, e eles vão aí, juntamente comigo, comentar acerca do direito das empresas e o Covid. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast. E a professora Cleise, que agora também vai se apresentar. Fala aí, Cleise. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vamos debater aqui os principais pontos, as medidas provisórias, as medidas adotadas pelo governo nesse período tão complicado desta pandemia. Então, fique com a gente, vai estar muito legal, né, Gui? É isso aí, galera. Uma satisfação e um prazer estar aqui ao lado de vocês, para que nós todos, colegas que laboram no dia a dia dentro das empresas, possam dar as suas opiniões no que tange, né, aos impactos frente à pandemia, seja no direito do trabalho, direito empresarial e também no direito tributário. Fique com a gente e acompanhe esse podcast, né, Luiz? Exato, pessoal, sou o professor Luiz Henrique, sou professor de Direito do Trabalho aqui do CEISC e vou estar aí com essa turma hoje para conversar um pouco com vocês sobre quais as medidas foram tomadas durante esse período para tentar salvar essas empresas, né? A pandemia, ela tem vários reflexos e nós temos que se preocupar com a vida das pessoas, com os empregos, com a saúde das empresas, ou seja, uma preocupação num todo. E hoje vamos nos preocupar um pouco com a questão das empresas, o que foi feito de lei, medida provisória, decreto, para tentar manter o maior número de empresas na ativa, tá bom? E aí, Prof. Grace, qual que é o próximo passo após a apresentação? Gente, então, feitas as nossas apresentações, nós organizamos aí nosso podcast de maneira que possamos apresentar algumas medidas provisórias e alguns mecanismos legislativos, legais, para que as empresas possam tenham condições de sair, né, desse período aí, se não totalmente equilibrados, pelo menos o mais equilibrados financeiramente que puderem. E a ideia, então, das dicas de hoje é para quem está estudando direito, ou também para empresários, ou que vocês conheçam aí pessoas que trabalham no meio empresarial, justamente para que a gente dê esse suporte para os empresários, os sócios, enfim, que trabalham com isso, administradores, enfim. E a professora Cleise, então, vai tratar exatamente da questão trabalhista e das medidas provisórias, assim como o professor Luiz, mas a gente vai iniciar pela prof. Cleise, que vai abordar esses pontos conosco. É isso aí, pessoal. E aí, para começar, vamos falar então da medida provisória 927. Essa medida provisória ela foi adotada mais no começo da pandemia e trouxe algumas alternativas para as empresas, especialmente com relação ao teletrabalho, a concessão de férias individuais, férias coletivas, a possibilidade de estabelecer o banco de horas negativo e também trouxe ali a possibilidade de postergar o pagamento do FGTS, o recolhimento do FGTS, como uma forma de desonerar nesse momento tão complexo. Então, para a gente entender um pouquinho o cenário, algumas empresas, mesmo diante da pandemia, elas conseguiram manter as suas atividades, mas uma alternativa para essa manutenção das atividades era a adoção do regime do teletrabalho. Aqueles trabalhadores que estavam na ativa presencialmente nas empresas precisaram então se deslocar e ficar em suas residências, já que essa era uma recomendação, era uma das recomendações dos nossos governantes e das autoridades em saúde. Então, por essa razão, muitas empresas passaram a adotar o teletrabalho e a medida provisória 927 possibilitou. Na verdade, a CLT já trazia o teletrabalho, não é nenhuma novidade. A única questão é que a medida provisória ela flexibiliza as regras para a adoção do teletrabalho, podendo, neste caso, a adoção do teletrabalho ser determinada, mesmo que sem previsão antes disso, né, no seu contrato de trabalho, desde que essa comunicação fosse feita ao empregado com 48 horas de antecedência.
E essa comunicação, ela poderia ser feita por escrito ou também utilizando os meios eletrônicos. Também, com relação a este ponto, as empresas precisaram se organizar e fornecer, então, por exemplo, equipamentos para que os funcionários conseguissem desenvolver suas atividades das suas residências. Por isso, também, a medida provisória estabeleceu ali a possibilidade, a flexibilização, para que empregado e empregador acordassem como ia funcionar, se o empregador ia fornecer esses equipamentos, se o empregado ia utilizar os seus, por exemplo, e quando o empregador fornecesse, que se celebrasse, então, um contrato de comodato para essa utilização. E isso tem sido utilizado e muito, né? Nós estamos acompanhando muitas empresas que estão mantendo as suas atividades e utilizando a tecnologia para que seus funcionários possam continuar desempenhando as suas atividades de forma remota. Uma questão importante que a gente tem que mencionar aqui e que serve como uma questão de alerta é que a medida provisória ela traz que aquele período que, por exemplo, o funcionário fica logado no sistema, ele não vai ser considerado como tempo à disposição do empregador, ou seja, não há possibilidade de horas extraordinárias. Isso é importante estabelecer, porque é claro que o controle da jornada ele fica mais difícil neste ambiente residencial. Claro que cada caso é um caso, não significa que isso não vá poder ser discutido no futuro em ações judiciais, mas a ideia seria que no regime de teletrabalho não haveria, então, a realização de horas extraordinárias, justamente pela flexibilidade para que o funcionário possa desenvolver o seu horário de trabalho ali. Então, esse é um cuidado importante que tanto o empregado como o empregador devem ter de observar o horário de efetivo trabalho e também, né, cuidar para que o funcionário não extrapole a sua jornada, o próprio funcionário se desconectar depois de encerrar as suas atividades. Esse é o ponto que deve ser cuidado e, não obstante a medida provisória afaste a realização de horas extraordinárias, a gente sabe que se de fato ficar comprovado algum abuso, alguma situação excepcional, isso eventualmente pode ser relativizado em via judicial. Então, esse é um ponto principal, né? E essa é uma situação que permanece. Muitas empresas ainda têm adotado o teletrabalho. Outras questões que foram adotadas nessa medida provisória, pessoal, foi a concessão de férias, tanto as férias individuais como coletivas. E aí, essa possibilidade de concessão de férias também através de uma comunicação prévia de 48 horas. E essa realização de férias, essa concessão de férias, seria justamente para aquelas atividades, né, e uma saída para aquelas empresas que teriam que fechar as suas portas neste momento de pandemia e sem a necessidade dos trabalhadores naquele ambiente, então não haveria possibilidade, é um custo muito alto para a empresa também manter esses funcionários. Então, naquele primeiro momento, lembrando que essa medida provisória, ela foi lá no começo da pandemia, veio como uma alternativa à concessão de férias. É claro, nem todo funcionário gostou ou ficou satisfeito de ter férias num período de pandemia, que não pode viajar, que não pode se deslocar. Mas, ainda assim, né, a gente tem que lembrar e ponderar que é um momento que todos não estão totalmente satisfeitos, né? Então, é melhor você estar de férias do que você estar desempregado. Essa é a questão que deve ser preponderante aqui. Agora, um ponto também que ficou importante aqui para as empresas foi a possibilidade de pagamento posterior daquele 1/3 de férias, que pode ser pago, inclusive, junto com a parcela do 13º salário, ou seja, um prazo maior para pagamento daquele terço de férias e as férias sendo possíveis de ser pagas no próximo mês. Então, esse também foi um ponto bastante importante. A instituição também do banco de horas foi e está sendo importante em alguns setores, naqueles períodos em que há necessidade de você dispensar os funcionários, tendo em vista os decretos municipais, estaduais. Então, o funcionário ele não trabalha, mas fica, entre aspas, né, devendo estas horas e depois pode recuperar. E aqui, pessoal, também uma coisa que é bem importante destacar desta medida provisória 927 é que ela também flexibilizou algumas questões com relação à medicina e segurança do trabalho, com relação à necessidade de fazer exames, né, periódicos, justamente para não fazer deslocamentos desnecessários neste período. Mas atenção, essa medida provisória ela também excluía o nexo causal entre a contaminação com o Covid e com o ambiente de trabalho, ou seja, para não caracterizar como uma doença do trabalho.
Porém, nós já tivemos uma decisão do STF bastante recente e que reconheceu inconstitucional este ponto da medida provisória. Vejam só, pessoal, então a gente tem uma medida provisória que é recente ainda, né, dá para assim dizer, e ainda assim, mais recente ainda, uma decisão do STF. Então, qual a recomendação para as empresas neste momento? Adotar todas as medidas de segurança, concessão de álcool gel para os funcionários, máscara, enfim, de acordo com cada atividade, os equipamentos de proteção que forem recomendados pelos técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, para que não corra o risco futuro de ser reconhecida uma contaminação em ambiente de trabalho e, consequentemente, uma busca por responsabilização do empregador. Então, todo cuidado é pouco, há necessidade de se fazer recomendações também sobre o correto uso para os funcionários, né, no sentido de o tempo de utilização da máscara, especialmente quando ela é descartável, né, a necessidade da higienização dos ambientes. Isso tudo também fazendo a documentação. Como eu disse, o STF, ao declarar inconstitucional aquele artigo que afastava o nexo causal, ele já deu um indicativo de que é possível depois reconhecer esse nexo causal e buscar essa reparação da empresa. Então, a empresa já deve se precaver, juntar todos os documentos, para que, se isso for discutido, né, no futuro, em algum processo, ela possa apresentar. Essa medida provisória, pessoal, é importante a gente trazer esse contexto, né? Porque ela foi, quando editada, nós estávamos ainda no começo da pandemia, então havia-se uma expectativa de que tudo fosse ser resolvido com uma certa brevidade, então que as férias, que o banco de horas, que daria conta de resolver aquele problema imediato das empresas. Porém, como a situação ela foi se agravando e permanecendo, nós tivemos edições de outras medidas provisórias que depois o professor Luiz Henrique, inclusive, vai comentar com vocês. Mas então é importante ter em mente que essas medidas continuam válidas, foram válidas e estão sendo válidas para várias atividades, mas não são as únicas. E ainda para finalizar, foi também concedido aquele prazo, né, postergado o prazo de pagamento do FGTS de 3 meses, né? Só que a gente já está aí avançando no tempo e daqui a pouco vai haver ou uma necessidade de prorrogar aquele prazo, enfim, aí vamos ver como o governo vai reagir com relação a isso, porque a postergação do não pagamento do FGTS ali, ela se deu por 3 meses, né? Ou seja, você fica 3 meses sem recolher o FGTS. Mas a gente já está, né, praticamente no período dos 3 meses e não temos em vista uma solução, infelizmente, né, para que as coisas retomem ao, entre aspas, seu normal e as empresas permanecem nessa necessidade de adequação. Então, isso é uma situação que a gente vai ter que refletir e provavelmente venham novas medidas se as coisas não melhorarem com o tempo. Bem, mas para não falar demais, vamos intercalar agora com um pouquinho de tributário. Vamos lá, Gui! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado, Prof. Cleise, obrigado, Prof. Tatá, então, né? E o Jefinho, me diz que eu quero ver o cabelo do Jefinho, como é que tá, Ti? O Jefinho, esses dias eu cortei o cabelo dele, tu não sabe o que deu, né? Nunca mais ele vai deixar eu cortar o cabelo dele. Não, só imagino. Gente, bueno, tirando as brincadeiras à parte, né, dada a nossa amizade, eu acho que sempre é importante também, até para a gente não pirar no cabeção, vamos falar um pouquinho sobre as questões tributárias frente, né, esses impactos referentes à Covid-19, esse período pandêmico que nós estamos enfrentando. Certamente, uma das grandes preocupações do governo foi, inicialmente, tentar, né, de alguma forma, criar incentivos ou ajudar as empresas criando medidas para que elas não venham a sofrer tanto com esses impactos, principalmente financeiros, e certamente o direito tributário foi uma das vias que o governo adotou como forma de ajudar essas empresas. Diante deste caos que desde já se prenunciava, o governo federal adotou uma série de medidas. E vejam, muitas delas por meio de portarias, resoluções e decretos, sem a necessidade de adoção de medidas provisórias. E explico inicialmente o porquê disso para vocês. Ocorre que, como se tratam esses tributos, os principais tributos incidentes sobre o consumo da esfera federal, de competência da União, se tratam de tributos extras fiscais que servem para regular mercado,
o governo federal, desde logo, conseguiu, por meio desses atos rápidos, ágeis do Poder Executivo, tentar promover uma solução para essas empresas. E quais foram essas medidas adotadas com a finalidade de ajudar as empresas a suportar esta crise? A primeira questão que o governo federal deu, né, de importância foi a questão da suspensão da cobrança da dívida ativa. Ele suspendeu, lá diante da Procuradoria da Fazenda Nacional, a cobrança de toda e qualquer dívida tributária federal por até 90 dias. Isso foi regulado através da Portaria 103 de 2020, né, onde, portanto, deu uma certa folga às empresas que estivessem com dívida tributária, batendo na porta para sofrerem qualquer tipo de coerção ou forma de cobrança deste crédito tributário. Além disto, as empresas tiveram a redução de até 50% das contribuições para o Sistema S. E, aliás, é importante que se diga que esta redução de até 50%, ela já está sendo ainda mais mitigada pela Justiça Federal, quando nós já temos algumas decisões proferidas, principalmente lá no TRF3, aonde, inclusive, diferem totalmente, ou seja, diferem, dão um prazo maior para o pagamento dessas contribuições para o Sistema S, não se limitando à redução de 50%. Portanto, vejamos que, inclusive, o Poder Judiciário já está sendo instado a julgar algumas demandas em que, inclusive, diferem e não apenas aceitam o diferimento, né, a prorrogação deste prazo para a contribuição do Sistema S. Outra questão bastante importante que o governo federal adotou como medida foi zerar o imposto de importação para produtos e equipamentos destinados ao combate à Covid, bem como reduzir temporariamente o IPI incidente também sobre esses produtos. Tudo isso também como forma de ajudar o Brasil a suportar esta pandemia. Outra medida também que o governo federal adotou foi a questão do diferimento do Simples. Aliás, ontem também foi publicado, menciono aqui para vocês, 15 de maio, foi publicado uma nova portaria, uma nova resolução, aonde diferiu mais ainda. O que significa dizer diferir? Ele aumentou o prazo ainda mais do Simples Nacional. Veja, diferente do direito do trabalho, que ainda nós não temos uma solução, pelo menos no direito tributário, algumas soluções já estão sendo novamente pactuadas com a finalidade de ajudar as empresas. Portanto, são importantes as medidas com a finalidade de ajudar essas empresas a saírem da crise. Agora, confesso a vocês que a maioria das medidas adotadas pelo governo federal tratam-se apenas de medidas paliativas, com o sentido de diferir por um período, ou seja, aumentar o prazo para o pagamento de alguns tributos, reduzir pouquíssimos tributos, é verdade, mas me parece que não são as medidas essenciais ainda que devem ser adotadas pelo governo frente à crise, e explico a vocês o porquê. Ocorre que a crise, verdadeiramente, ela ainda não chegou de fato. E explico o porquê disso para vocês. Ocorre que todas as empresas, até esse período de março e abril, todas elas ainda tinham caixa para suportar as suas despesas. O que ocorrerá, certamente, é que daqui para frente, ou seja, junho, julho, agosto, certamente, aí sim, as empresas já vão se ressentir muito mais de um caixa, e aí que a crise vai bater. E, portanto, pactuando aqui com o que a Cleise já falou, me parece muito importante que o governo torne a pensar, retome algumas medidas e também venha a protelar essas medidas daqui para frente. Por quê? Porque a partir desse momento, porque vamos ver, nós estamos parados mais ou menos desde 19 de março, ou seja, nós temos aqui 2 meses em que praticamente nós paramos. Mas até esse período, as empresas ainda detinham um pouco de caixa. Elas tinham ainda um pouco de dinheiro para suplementar as suas contas, enfim, honrar com seus compromissos. O grande problema que me parece, e que eu não vejo, honestamente, eu não vejo em nenhum meio de comunicação, são novas medidas a serem adotadas daqui para frente. Ou seja, o que o governo federal vai fazer daqui para frente para ajudar as empresas a suportar essa crise. E outra questão que também me parece muito importante, que também o embate ainda me parece muito frouxo, ou quase nenhum, são as questões de
que só medidas paliativas e diferimento de tributo também não irão resolver o problema. Por quê? Porque nós vamos ter uma bola de neve. E essa bola de neve ela vai girar, e nós vamos chegar ao final da pandemia com o seguinte resultado: uma conta estratosférica, porque os juros não acabam. Veja, só para fazer um paralelo, né, e acho muito interessante isso. Agora há pouco, antes de começar a gravação desse podcast, eu li os noticiários sobre o diferimento da Caixa Econômica Federal para quem tem financiamento habitacional. E o que mais me chama a atenção é, não, nós vamos diferir o pagamento, mas com uma ressalva: juros, taxas, elas continuam a serem cotadas. Ou seja, que diferimento é esse? Eu vou te protelar o capital. Agora, juros e taxas, isso nós vamos deixar assim. Ou seja, parece medidas para inglês ver, né? Ou seja, não são de fato medidas que vão ajudar a solucionar esse problema da pandemia. E aí que o direito tributário, me parece que ele deveria ser mais atuante. Claro que reconheço a vocês que, diante do atual sistema, ele é bastante difícil de ajudar. E é por isso que seria premente, como disse, e aqui, sem qualquer alusão à política, disse o nosso deputado Maia, quando ele afirmou da necessidade da reforma tributária neste momento, muito embora, claro, a gente sabe que agora nosso fato 1 é a Covid, mas a reforma tributária seria muito importante também como forma de ajudar as empresas a suportar estas crises. Portanto, as medidas até agora adotadas são suficientes? Me parece que não. Me parece que elas são paliativas. Por quê? Porque ela apenas vai protelar algo que uma hora vai estourar. Segunda questão, o que tu acha, quais são as medidas que as empresas mais esperam por parte dos governos? E aqui, não só governo federal, como também governo estadual, também enquanto governo municipal. As medidas que as empresas mais aguardam é pelo menos um prazo, no mínimo, triplicado. Diria um prazo de 24 meses para o retorno do pagamento de algumas contribuições, até porque aqui também quero fazer uma outra ressalva que me parece muito importante. As medidas adotadas pelos governos federais, estaduais, municipais, elas atingem a generalidade, ou seja, elas são para todas as empresas. E a grande questão que me parece bastante importante é que muitas empresas não foram atingidas pela crise. E essas também estão a se utilizar desses benefícios. Portanto, não me parece, isonômico o tratamento concedido pelos governos. Por quê? Eu tenho, por exemplo, o setor de farmácia, o setor de mercado, né, de alimentação, que foram setores que, honestamente, não vejo que foram afetados pela crise. Aliás, a alimentação me parece que até aumentou o rendimento, porque está todo mundo em casa comendo e bebendo, né, Grace? Portanto, acho que Isso foi para mim, por alguma razão específica. Essa coisa, eu não entendi se foi a parte da bebida, se foi a parte da comida. Eu fiquei aqui, certamente vocês não estão vendo, né, o que está acontecendo, mas eu me senti, quase, um bullying, né, gente? Porque aquele negócio assim, aí falou bebida numa entonação e disse assim, ó, Grace, que eu fiquei pensando, nem tô publicando nada, como é que... É que o pessoal sabe, gente, que quando eu não publico, certamente é porque eu estou bebendo, eu estou impedida de fazer publicações bêbadas. Ô, Grace, mas aqui eu vou te confessar, e confesso a todos vocês, eu tô te medindo pela minha régua, porque eu nunca comi e bebi tanto nesse período. A professora Cleide só fez um certinho modesto lá no fundo. Uhum. A Cleide tá aqui, ó, fazendo chimite. Olha só, ontem eu coloquei uma calça jeans e comecei a me sentir desconfortável. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu, Cleide? Pois é, que estranho, né? Eu acho que... Quem sabe a calça, né? Esses tecidos modernos, eles não são adaptáveis. O Luiz deu até bochecha no Luiz ali, tá criando até bochecha. Ai, gente, essa quarentena, mas eu tô conseguindo perder peso, porque tô 24 horas em casa praticamente com a mulher. Alguém bloqueia o Luiz que tá perdendo peso nesse podcast. Como é que a gente exclui a pessoa que perde peso no podcast?
E a Jéssica fica no meu pé. A Jéssica fica no meu pé. Olha, não vai comer chocolate. Olha, para que vai beber? Não precisa beber. Olha, vamos fazer exercício. E daí por faz isso os que eu não abdominal, caso as de novo, entendeu? os polichinelo. Então, graças à mulher, eu tô emagrecendo. Olha. Isso aí tem duas razões, gente. O Luiz me dá duas razões. Primeiro, eu não caso de novo por isso. E segundo, eu não me relaciono com mulher, né? Eu só me relaciono com homem também por isso. Se alguém quer saber a razão de eu ser hétero, tá aí. A razão de eu ser hétero é exatamente essa. Volta, meu Didi. Vamos voltar. Gente, pois então, essas medidas adotadas pelo governo, né, pelo governo federal, até então são meramente paliativas e desta forma generalizada me parece que bastante problemática, porque algumas empresas estão se beneficiando dessas medidas sem necessitar. Até porque também aqui fazendo um contraponto, né, porque falo desta forma porque sou advogado de empresa e fui acostumado, né, a gerir os problemas pensando nas empresas. Agora, como disse esses dias o professor Max para mim, Guilherme, e se tu adoecer, quem é que vai te pagar o respirador? É o Estado. E o Estado também se ressente de recursos. Por exemplo, só no Rio Grande do Sul, em abril, nós tivemos uma queda de 15% de arrecadação de ICMS, o que certamente, né, uma vez acreditando na boa gestão do Eduardo Leite, né, nós poderemos ter aqui uma diminuição de leitos, uma diminuição de respiradores e, consequentemente, uma redução drástica no que tange a saúde. Portanto, talvez o diferimento geral aqui se justifique não ser cabível, mas sim de forma mais objetiva para algumas cadeias produtivas que certamente estão a sofrer. Por exemplo, dou o exemplo de empresas que produzem produtos que não são essenciais, como, por exemplo, eu atendo uma empresa que produz cave, produz adega de vinho, produz fogão. Pergunto, quem é que vai comprar um fogão, né? Fogão até talvez, mas digo, uma cave de espumante, uma cervejeira para, né? Me parece que esses gastos todas as famílias, né, estão tentando tirar, né, das suas economias, porque de fato não são prioridades. E por essa razão, entendo que o governo deveria objetivar mais as questões desses benefícios. Dito isso, são essas questões que acalentam o coração daqueles que estão desempenhando atividade de produção, né, empresarial, e passo a bolinha para a nossa querida Grace para ver as questões atinentes ao direito empresarial. Tá contigo, Grace. Bom, eu acho que antes de ir para mim, vamos fazer as considerações do professor Luiz, e aí depois a gente retoma acerca de alguns pontos aí que eu até estou aqui já organizando para a gente poder fazer o debate, pode ser? Professor Luiz, então, acho que vai falar de uma das MPs também que está vigendo aí na área do direito do trabalho, né? Exato, né? A professora Cleise, ela comentou da MP 927, que foi a primeira MP editada, né? Eu lembro que, assim como o Guilherme advoga para empresas, eu na área trabalhista também advogo para empresas, e quando começou as consequências da pandemia, começou os meus clientes a me ligarem e perguntando, doutor, o que eu faço agora? Porque eu não tá vindo cliente, eu não estou podendo abrir. E daí olha, provavelmente vai sair alguma questão aí a curto prazo e que tu vai poder adiantar férias, feriado. E foi isso que aconteceu com a MP 927. Porém, e a professora Cleise falou de maneira correta, a MP 927 foi algo a curto prazo, né? A gente não imaginava que a pandemia ia se estender a tanto tempo. Então, houve a necessidade da criação de uma outra medida provisória. Essa outra medida provisória, ela é a medida provisória 936, e daí ela traz a possibilidade da redução da jornada de trabalho, bem como a suspensão do contrato de trabalho. A redução da jornada de trabalho,
ela serve não para o empregado que trabalha 8 horas, passa a trabalhar 6 ou trabalhar 4, mas ir trabalhar todos os dias. Aquela empresa que teve uma diminuição do movimento, ela pode fazer um rodízio dos seus funcionários. Ao invés de ter 4 funcionários indo trabalhar todo dia, reduz 50% a jornada, ele vai trabalhar 2 vezes por dia. Em consequência desta redução, reduz a jornada, reduz o salário e reduz eventuais outros custos, como o vale transporte, que é pago aos trabalhadores, né? Daí melhora significativamente a situação das empresas. A possibilidade de redução é de 25%, 50% e 70%, tá? E daí o que ocorre? Nessa situação, o empregado ele tem uma contraprestação do governo. Então, se eu for diminuir 50% da jornada dos meus funcionários, o meu funcionário vai receber 50% do salário e os outros 50% ele vai receber 50% do valor que ele teria direito do seguro-desemprego. Importante 2 pontos aqui. Ele não vai receber seguro-desemprego, ele vai receber um benefício, tá? Que o governo denominou como bem, né? Um benefício emergencial. Este benefício emergencial, pessoal, ele somente é calculado com base no seguro-desemprego. Então, se eu teria direito a receber o teto do seguro-desemprego, lá os 1.800 e alguns quebrados, se houver a redução de 50% da minha jornada, eu vou receber 50% do meu salário mais 50% de 1.800, 50% do teto do seguro-desemprego. Mas, professor, o meu salário é 5.000, vou perder dinheiro. Tu vai perder dinheiro. Tu vai perder um pouco de dinheiro, mas tu tem que lembrar um ponto. Tu tem que lembrar que tu tá trabalhando só metade da tua jornada. Então, é normal que tu ganhe um pouquinho menos, tá? Outra questão também é que este período de redução, ele pode ocorrer por até 3 meses. Sendo que esses 3 meses de redução, tu tem estabilidade no teu emprego. E sendo que quando acabar a redução, pelos próximos 3 meses, tu também vai ter estabilidade. Então, tu vai estar se deslocando menos, tu vai estar com menos risco, tu vai estar trabalhando menos, né, e tu ainda vai ter estabilidade. Então, é algo que eu particularmente gostei. É claro que eu queria que o empregado não perdesse nada, né, porém, é impossível, no meio de uma pandemia, tomar alguma precaução sem que ninguém perca, né? A empresa está perdendo receita, o governo está pagando benefício, o empregado também tem que perder algo, né? Claro que se fosse escolher para alguém não perder nada, escolheria os empregados, que são geralmente a parte mais fraca desta relação. Outra questão que nós temos também é a suspensão do contrato de trabalho. Pode a empresa suspender o contrato de trabalho dos seus empregados. Durante a suspensão do contrato de trabalho, é aquele período ao qual o empregado não trabalha, né? E até na MP 927, que a professora Cleise comentou, veio essa possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, porém no mesmo dia ela foi revogada. Por quê? Porque era uma suspensão ao qual o empregado não iria trabalhar e não iria receber nada, né? Então, muita gente veio, reclamou e o presidente voltou atrás quanto a esta suspensão. Nessa nova suspensão da medida provisória 936, apareceu a ajuda do governo, o benefício, né? Então, tu suspende o contrato do empregado e ele vai receber o benefício emergencial no valor do seguro-desemprego ao qual ele teria direito a receber. Porém, aqui temos uma questão que é, dependendo da empresa, dependendo do faturamento da empresa, o empregado vai continuar recebendo uma parte do seu salário. As empresas que recebem que têm um faturamento de até 4,8 milhões anuais, elas suspendem o empregado e o empregado vai receber 100% do valor que teria direito do seguro-desemprego. Se eu teria direito a receber o teto, eu vou receber 1.800. Se eu teria direito a receber 1.600, eu vou receber 1.600, e assim vai. Mas, professor, e eu que trabalho, que ganho 5.000, eu vou receber só 1.800?
sim, tu vai receber 1.800. Isso não é justo? Pode ser que não seja justo. Mas daí tu tem que lembrar, tu não vai estar trabalhando, tu vai estar na tua casa, e assim como a redução da jornada, tu vai ter estabilidade nesses 2 meses de suspensão, mais os 2 meses após o retorno. A empresa que entender que o seu empregado teve uma redução muito grande, ela pode, de maneira voluntária, dar uma contribuição por fora, tá? E é bem esse termo, dar uma contribuição por fora, tá? Que não vai ser considerado verba remuneratória, que não incide, então pode dar uma ajuda de custo. Já as empresas que faturam mais do que 4,8 milhões, fica o seguinte, a empresa vai ter que manter 30% do salário e os outros 70%, o empregado vai receber 70% do que ele teria direito a receber no valor de seguro-desemprego, tá? Neste caso, o prejuízo do trabalhador é um pouco menor, mas continua existindo, bem como aqui, no caso da empresa que fatura mais do que 4,8 milhões, ela não vai ter a mão de obra, mas vai ter que manter 30% do salário de todos os empregados que ela suspender, tá bom? Lembrando, pessoal, lembrando que nós temos estabilidade e lembrando que pode a empresa adotar as 2 medidas. Por exemplo, pode suspender por 2 meses o contrato de trabalho, terminada a suspensão de 2 meses, pode dar 1 mês de redução. Os benefícios podem ser dados os 2, porém não pode exceder a 3 meses. Se tu diminuiu a jornada por 3 meses, aí tu não vai poder mais suspender. Se tu diminuiu a jornada por 1 mês e quiser suspender por 2, pode, e assim por diante, tá? Essa é a lógica. Lembrando da estabilidade, tá? Lembrando da estabilidade. E muitos empregados ficam na dúvida se, passado este período, passado a minha estabilidade, eventualmente eu for demitido, eu vou poder usar o seguro-desemprego? Eu vou ter acesso ao seguro-desemprego? Sim, tu vai ter acesso ao seguro-desemprego, porque o que tu está recebendo do governo não é seguro-desemprego, é um benefício emergencial. Desculpa estar sendo meio repetitivo, mas é que é uma dúvida que surge muito e eu quero frisar bastante aqui este ponto, tá? O valor que tu recebe do governo, ele é calculado com base no seguro-desemprego, mas não é propriamente dito o seguro-desemprego, tá bom? Gente, se tu quiser fazer uma redução diferente dos 25%, 50% ou 70%, tu pode fazer através do acordo e convenção coletiva. Outro ponto outro ponto que é importante mencionar no que se refere à redução de jornada é que se tu for reduzir os 25%, tu pode reduzir para empregados de qualquer faixa salarial. A redução de 50% e de 70%, tu só vai poder reduzir, tá, através de acordo ou convenção coletiva, tá bom? Num percentual diferente para quem ganha de 3 mil até 11 mil e pouco, tá? Quem ganha 3 mil e pouquinho, agora eu não lembro o valor exato, até 11 mil e pouco, até 2 vezes o teto do INSS. Mas aí tu pode fazer por negociação com o sindicato, tá bom? Então, pessoal, essa foi uma MP e eu estava prestando atenção ali na fala do Guilherme, né, que as empresas querem mais medidas por mais tempo, né, professor Guilherme, tu comentou, né, e eu acredito que talvez se nós continuarmos do jeito que está essa pandemia, talvez nós tenhamos uma terceira grande MP no direito do trabalho também, porque vai esgotar as medidas da medida provisória 927 explicada pela Cleise já passaram, as empresas já acabaram já tomando essas medidas, as medidas da 936 estão em andamento, mas se continuar, vai expirar o prazo de 3 meses e as empresas ainda vão precisar de um apoio na esfera trabalhista, tá bom? Então, acho que da minha parte, referente à MP 936, seriam estas as considerações. Agora, passo para a professora Grace falar um pouquinho aí sobre as medidas do direito empresarial. Bom, gente,
Eu acho que resta claro por todos os colegas e é importante a gente trazer as colocações deles, por todos que trabalham com empresas, né? Então, se nós tivéssemos que trabalhar com o empregador, né, a gente tivesse que trazer sugestões, a gente pode dizer isso, que toda vez que a gente trabalha com empresas, e ontem, a gente está fazendo uma série de podcasts, ontem saiu o nosso podcast de direito empresarial mesmo, né, o Puro, e eu comentei algo que eu gostaria de deixar, assim, que eu gosto de marcar, e deixar bem demarcado, assim, nesse período. Eu sei que todos os ramos do direito estão sendo impactados com o Covid, mas de todos os ramos do direito, o direito empresarial é aquele que tem mais multidisciplinariedade. Então, quando a gente trabalha com direito empresarial, é difícil trabalhar com direito empresarial puro. Eu normalmente trabalho com direito empresarial linkado a algum fato que reflete no direito empresarial. Direito tributário, direito de trabalho, direito administrativo, direito constitucional. Embora muitas vezes a gente não veja o direito empresarial dentro, né, mas praticamente todas as relações nós vamos ter. E naquelas relações que não são de direito empresarial, normalmente nós temos uma empresa envolvida, como é o caso do direito consumidor, e que prepondera o direito consumidor, mas nós temos uma empresa normalmente envolvida, uma atividade empresarial envolvida. Então, isso se torna bem complexo para nós, o direito empresarial. E aí, me preocupa, o professor Guilherme já comentou, o professor Cleiton comentou, o professor Luiz comentou também, me preocupa muito o lapso de tempo, né? É sabido, gente, por qualquer pessoa, que uma empresa, ela precisa em torno de 2 anos para poder dizer se realmente aí ela está em uma situação econômica estável. Tanto é assim que a lei de recuperação judicial diz que você deve esperar 2 anos, né, da constituição da empresa, para daí você fazer o requerimento de recuperação. Por que isso? Porque 2 anos é o prazo, é o lapso temporal que se compreende que uma empresa ela consegue se tornar estável. E todas as medidas implementadas até agora são medidas paliativas, são medidas específicas, são medidas que foram pensadas como se o Covid fosse embora daqui a 1, 2 meses, como se tudo isso fosse, e simplesmente o problema da pandemia saísse e tudo fosse resolvido. Não, pessoal. A pandemia vai embora, a gente daqui a pouco pode descobrir a cura hoje. Hoje a cura do Covid pode ser anunciada, e os reflexos nas empresas que estão em atividade hoje ainda vão perdurar aí por 1, 2, 3, 4 anos. Nós não sabemos ainda o quanto isso vai impactar o sistema econômico. E mais, se o governo tivesse analisado os reflexos disso em outros países, teria percebido que medidas provisórias que têm lapso temporal de 1, 2, 3 meses não resolveriam o nosso problema. Porque, ao contrário dos outros países, nós recém estamos entrando no inverno, que seria o período, o lapso de tempo que esses problemas com a doença se agravariam. Então, a situação hoje do Brasil deve ser pensada, deve ser refletida. Nós precisamos realmente analisar até que ponto tudo isso que foi determinado pelo governo não vai ter que ser estendido, ou outras MPs ou outras legislações vão ter que ser vistas ou revistas. E eu me preocupo bastante, não só com agora, e aí o professor Guilherme foi muito feliz na fala dele, quando ele disse que e o depois, né? E como fica o depois? Porque eu não acho que o grande problema é agora. Agora está todo mundo preocupado com o empregado, está todo mundo preocupado com como ficar os empregos e tal. Mas será que está todo mundo preocupado? E vamos supor que essas demissões aconteçam, ainda tem o seguro-desemprego, mas daqui a 6, 7 meses, né? Essa não vai ser a situação. E aí, gente? E aí, será que está tudo... E assim, e esse monte de dívida que está ficando para depois? E os estados que não estão também recebendo, que também vão ter que pagar suas contas, porque, na verdade, eu sempre digo, gente, municípios, União, estados membros, eles não têm um pé de dinheiro no quintal. Quem é que sustenta, né, isso? Se sustenta por meio de pagamentos, e quem é que faz o pagamento da iniciativa privada? É a gente que faz o pagamento. Então, o Estado, ele não pode sair fazendo dinheiro, né? Porque também se o Estado colocar mais dinheiro, nós vamos ter um problema de moeda. Então, a gente tem várias situações que devem ser pensadas e que, me parece, não estão sendo pensadas, não estão sendo refletidas.
Então, é importante a gente trazer esses apontamentos aí, fechando, né, com cada um dos colegas. Então, a minha preocupação enquanto exercente de atividade aí, né, enquanto alguém que auxilia no pessoal que trabalha com empresas, até que ponto está sendo pensado depois, tá? Os reflexos, se existe um plano de gestão para isso a médio e longo prazo, após esse período aí mais crítico da pandemia. Bom, mas vamos lá, né? A professora Cleise, até fiz um apontamento, professora Cleise, sobre a questão do home office. Eu acho que eu sou uma defensora do home office, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. E eu acho que ele vai... demorou ele ser implementado, porque eu sempre digo o home office é aquela situação do tipo, nunca vai acontecer, ou quando vai acontecer, vai ser, assim, a médio e longo prazo, e aí o home office veio com tudo, né? E aí, obrigatoriamente, a gente implementou. Até que ponto nós vamos ter uma permanência do home office nessas atividades trabalhistas e sendo como também uma forma das empresas aí reduzirem custos, porque, querendo ou não, né, nós temos uma redução de custos do empregado aí que trabalhar em home office. Então, depois, se você pudesse aí fazer mais uma alusão acerca do home office, você já quer fazer agora também? Sim. Pode ser. Esse é um tema também que eu tenho pensado e refletido bastante. Acho que vai ser... A pandemia vai nos trazer várias lições, né? E uma das lições que ela tem nos trazido é a possibilidade de você fazer muitas coisas da sua própria casa, né? A gente tem visto isso, né? Estamos fazendo, neste momento, este podcast das nossas casas, né? Então, vejam como é possível se reinventar. E traz muitos benefícios para a empresa pelo seguinte, seja pela redução, né? Porque a gente está falando em algumas atividades do gasto com o transporte, né? O vale transporte, ou quando o próprio empregador fornece o transporte. Nós estamos falando para o próprio empregado, de questões de comodidade, com tempo, né? Especialmente em cidades maiores, os empregados dedicam muitas horas do seu dia com o transporte para poder chegar até o ambiente de trabalho, né? E então, essa é uma situação que vai trazer maior comodidade para o empregado também, para poder fazer esse trabalho da sua casa, no seu ambiente de casa, e inclusive reflexos para o meio ambiente, né? Porque a gente tem visto, inclusive, notícias nesse sentido, né? Que diminui a poluição, então a circulação menor, né? De carros, enfim, faz com que tenha muitos reflexos. Agora, é claro, muitas empresas vão começar a adotar, porque o ambiente físico da empresa não precisará ser tão grande, né? Poderá contar com o trabalho remoto dos seus funcionários, mas há uma preocupação, como eu tinha alertado antes, com a questão das horas extraordinárias, que nós estamos ainda num período de adaptação, né? Com muitas pessoas com quem eu conversei nos últimos tempos, né, que estão em home office, têm me relatado que têm trabalhado mais do que quando estavam no ambiente da empresa, porque parece o contrário, né? Parece que seria o contrário, está em casa, vai ficar mais à vontade, vai descansar, vai fazer outras coisas, quando não. Muitas pessoas têm relatado que acabam, talvez até pela situação emocional desse período de pandemia, enfim, né, mas se sentindo sobrecarregados, né, no sentido de nunca terminar a sua atividade. E então isso é uma questão que vai ter que ser planejada, pensada, né? Porque, não obstante, a gente tenha essa questão das horas extras, em regra, não aplicável, né, nessa situação do teletrabalho, mas a gente sabe que tudo é discutível, né, especialmente no direito do trabalho, que as decisões judiciais, às vezes, vêm totalmente contrárias àquilo que a legislação estabelecia, né, observando lá o critério prático. Então, enquanto orientação para as empresas, eu acho que sim, tem que se repensar, amadurecer e, claro, adotar as medidas, né, para ter ali o controle das atividades dentro da proporção daquilo que já era feito no ambiente empresarial. Não querer sobrecarregar o funcionário agora, que ele está na sua casa, e também não diminuir, também manter a mesma produtividade que se teria no ambiente empresarial. Eu acho que concordo contigo, professora Grace, que é certamente uma das grandes lições que a pandemia vai nos mostrar, é a otimização do tempo. E para isso o teletrabalho ele vem com uma boa solução. Mas tu sabe, Cleise, que
Eu sempre comento 2 questões sobre o teletrabalho que, para mim, são básicas, assim, para alguém que já estava habituada a fazer ele. A primeira é que as nossas casas, de modo geral, não estavam adaptadas, né, ao trabalho em home office. Então, muitas famílias não tinham nem espaço para isso, nem equipamentos, né? Tanto que deu um boom nas vendas aí de vários tipos de equipamento para atender essa demanda. E a segunda situação é a questão da própria adaptação nossa em relação a tempo. Então, todos nós sofremos, eu sofri, mesmo acostumada com home office, o impacto daquele momento do home office, né, de criar horários para determinadas atividades. Então, eu tive um período em que eu estava 3 turnos me dedicando a uma atividade, depois eu tive que reorganizar, e claro, óbvio que às vezes a gente até passa um pouco, por vezes até porque no nosso caso, nós somos autônomos, a gente acaba mesmo passando dos horários, mas eu acho que tudo é uma questão de adaptação mesmo. Porém, né, não deixa de ser, mesmo sendo uma adaptação ou tendo algumas dificuldades, algo a se pensar as empresas aí que estão hoje no período. Então, a ideia também é trazer aí trazer contribuições para quem não é só assustar os empresários, né, o pessoal, mas também trazer situações aí que possam ajudá-los nesse momento. E aí, professor Guilherme, eu me lembrei, conforme você estava, né, à medida que você estava comentando aí, que nós temos mais uma situação a se pensar também, que são os decretos municipais e as diversas legislações que a gente tem enfrentado aí com as empresas. Então, para além de tudo que está acontecendo, especialmente dos impostos e tributos, enfim, nós temos ainda uma questão que são os decretos municipais, que em cada região, município, em que está a sede dessa empresa, nós ainda temos que nos ocupar com os detalhes que vêm dos municípios. E hoje mesmo, a princípio, nós temos aí um decreto municipal de Santa Cruz do Sul, né, que é a cidade em que o CEISC tem a sede. Então, nós que trabalhamos com empresa, a gente sabe que, além de tudo, nós ainda temos que observar esses decretos municipais. A grande questão que me parece, Grace, e aí confesso que não é muito a minha área, né, de atuação, mas o que eu tenho observado, principalmente colhido dos colegas, é a observância de qual decreto que nós devemos, de fato, dar razão ou, enfim, implementar nas empresas, né? E o que eu tenho adotado nas empresas, até com uma medida de segurança, né, são as medidas mais drásticas, ou seja, o pior cenário possível sempre. Por quê? Porque não se sabe qual vai ser o decreto que irá prevalecer em um eventual julgado do STF, do STJ, enfim, ou até mesmo do TJ. Até porque a gente sabe que eventual recurso extraordinário especial é muito difícil de fazer subir, né? Então, nós aqui, em termos de escritório, nós temos procurado sempre adotar aquela medida mais drástica, ou seja, precisa isso? Precisa. Tu não quer fazer? Buenas, então colha, né, qualquer eventual risco em face da tua inércia ou, enfim, da tua omissão. Né? Eu me recordo muito bem que há dias atrás conversava com a Prof. Cleise, né, sobre uma cartilha, um termo que a gente criou para as nossas empresas, né? E aí eu mandei para a Cleise, né? E eu me recordo, talvez a Cleise não saiba, né? Quando chegou na empresa, a empresa disse assim, mas são 3 folhas, tu é louco, né? Tu é tranca-rua, né? Tu é burocrata. Eu disse, cara, eu posso ser tudo isso. Agora, a única coisa que você não pode me chamar é de mau profissional, mau gestor, né? Então, são medidas que, Grace, de fato, eu confesso para ti que tenho uma certa dúvida em qual nós vamos aplicar e devemos nos basear, né, para tomar essas medidas, mas enquanto advogado de empresa, a gente tem tomado sempre a mesma medida. Sempre o pior cenário possível. Se o Estado quer fechado, se o município quer aberto, fecha, porque existe aquela questão, cabe ao Estado regular a medida sanitária, não, cabe ao município, né? E me parece que existe, inclusive, divergência entre as pessoas que estudam a matéria, né? Imagina eu que não estudo essa matéria, né? Então, frente a essa dubiedade toda, eu tenho adotado sempre a medida mais drástica como forma de tentar ajudar as empresas que a gente trabalha, né, Cleide? E aí, fazendo uma consideração, acho que isso também é importante, né, para o próprio empresário ter ciência de que, às vezes, aquele alívio imediato, ele pode se tornar um tormento futuro. Quer dizer, eu vou agora ter uma orientação que vai me beneficiar a curto prazo,
mas eu posso correr o risco de assumir um passivo trabalhista no futuro, por exemplo, se não observado, né, nesse quesito que a gente estava conversando, por exemplo, quanto às normas de segurança do trabalho. Talvez o custo que você vai ter com uma máscara, com álcool gel, ele pode ser, nesse momento, você está num cenário de crise, mas ele é tão pequeno perto do que você pode ter no futuro, né? A mesma coisa com as questões trabalhistas. Então, você pode ter agora um problema, né, um custo, digamos assim, com algumas medidas que você tenha que adotar, mas no futuro você pode ter um problema muito maior, especialmente, e aí quando eu falo da área trabalhista, porque a gente tem um cenário, claro que o Brasil é muito grande, tem muitos posicionamentos diversos, mas a gente tem um posicionamento do judiciário muito favorável ao empregado depois, né? Então a gente tem que ter ciência de que se ficar depois caracterizada uma omissão, um não zelo por parte do empregador, isso pode gerar um problema maior. Então, essa é uma questão também que tem que ficar claro, não é às vezes o posicionamento do advogado no sentido de trancar a rua, né? É o advogado responsável, sobretudo, né? Que eu acho que essa é uma cultura também que a nossa sociedade, enquanto profissionais da área do direito, não é só prometer o resultado que o cliente quer ouvir, né? Mas sim alertá-lo sobre os riscos que ele pode correr. Ele, enquanto empresário, vai ter a avaliação dos seus riscos e a sua decisão, assumindo o risco, então. Para ele poder assumir o risco, é o advogado que tem que trazer esse esclarecimento. Você pode, né, fazer o que você quiser, mas eu tenho como papel lhe alertar sobre tudo que pode acontecer. Claro que a gente sabe que ninguém gosta de ser o pombo-correio das más notícias, né? Mas também é o advogado que tem que fazer isso para alertar sobre as possibilidades de problemas futuros, né? Na área do direito empresarial, e quando a gente fala de direito empresarial, pessoal, eu não quero dizer direito empresarial no sentido de direito empresarial matéria, mas eu falo de direito empresarial no sentido de tudo que está alocado na matéria que compreende empresas. Então, direito de trabalho, direito tributário e outros ramos do direito que estão ali junto com as empresas. Na área, então, na seara empresarial, é importante vocês entenderem que o extrajudicial é o ponto fundamental. Então, quando a gente trabalha com empresas, muitas e muitas vezes nós não vamos trabalhar na linha de frente da empresa, né? Porque se a gente trabalhar na linha de frente da empresa é porque deu problema, é porque alguma coisa deu errado. Então, nós trabalhamos muito com o preventivo, e a função aqui é de alerta. E aí eu sempre comento isso com quem é da área de auditoria e contábeis, né? Nós apresentamos o risco, e se você quer calcular o quanto isso vai te custar, tu chama o outro colega lá, ele calcula para ti e você verifica se vale a pena ou não o prejuízo. Então, a nossa função é alertar, e se você quiser realmente saber o quanto a tua empresa está correndo, e ainda assim, isso é uma média, não quer dizer ainda que vai ser isso mesmo, porque você vai estar aí dependendo de uma decisão que a gente não sabe qual vai ser e o que vai ocasionar aí para a empresa, né, que você está. Então, a função do advogado na área empresarial é apresentar todos os riscos. E nesse momento, inclusive, pensar riscos que talvez ainda nem se tenha pensado, riscos que daqui a pouco não se tenha imaginado, mas que poderão vir aí no decorrer dos meses, porque a conta vem. Isso é importante a gente comentar, né? A conta vem, uma hora a conta vai vir, e essa conta aí pode, normalmente, ela acaba caindo em quem contribui aí com o sistema. E aí eu me lembrei de fazer um comentário com o professor Luiz agora, que é justamente sobre essa questão das suspensões, professor Luiz. Quando seria interessante a empresa pensar nessas medidas, né? Em qual situação da empresa seria interessante ela pensar nessa questão desses contratos, até porque a gente sabe que depois tem um período de estabilidade, né? Então, quando é que o empresário e a empresa ela deveria, né, se beneficiar, pensar nessa ideia dessa situação aí da MP 936, para fim aí dela se organizar financeiramente, ou enfim. Então, um ponto que tem que ser muito bem observado é justamente a questão da estabilidade. Por quê? Porque não, por exemplo, tu pega uma pizzaria que faz rodízio de pizza, tá? Me veio agora isso aqui na mente, esse exemplo, né? Essa semana eu fui lá na pizzaria para pegar uma pizza à la carte, né? Eu peguei e levei para casa
e era onde a Para gente tudo. ia para comer rodízio de pizza. Ele está emagrecendo e está indo buscar pizza. Não tá fechando. Tem uma coisa que não tá fechando essa informação. Fecha parênteses. E aí ele foi no mercado e pegou 2 vinhos chilenos. Não, só pra... Era aniversário da patroa, daí a gente abriu uma exceção, tá? Isso foi na terça-feira. E era aniversário da patroa. Abrir a mão é difícil, né, Luiz? Tá, então eu fui lá, e daí aquela pizzaria, ela deve ter o quê? Uns 30, 40 funcionários, e devia estar o quê? Não devia estar 10 trabalhando. E daí, o que vale a pena a essa pizzaria que funcionava com 40 e está agora com 10? Reduzir drasticamente a jornada, suspender os contratos. O que é melhor fazer? Porque tu tem que pensar o seguinte: eu, como empregador, eu vou conseguir depois manter o mesmo número de empregados? Porque se eu não conseguir manter o mesmo número de empregados, eu tenho que saber que se eu suspender agora, eu vou ter que arcar com 2 folhas de pagamento de salário de quem eu for demitir depois. Porque tu até pode demitir antes do prazo, porém tu vai ter que pagar aqueles 2 meses de salário que ele tem estabilidade. Então é algo que é muito particular de cada empresa, que tem que ser analisado a questão do momento agora, né, da empresa, e do pós-pandemia, e também tentando adivinhar se vai ter uma nova medida, se não vai ter uma nova medida e como vai ser o teu retorno. Porque, por exemplo, não entrando muito numa questão que não compete a nós, mas se tem muita uma discussão se o principal problema da economia é a questão do distanciamento social, ou é propriamente dito o vírus, né? Porque se é o vírus, mesmo quando liberar o funcionamento de tudo, de todas as empresas, será que as pessoas vão continuar indo no shopping? Será que as pessoas vão continuar indo nos restaurantes normalmente, como iam antes? Será que essa questão de ficar em casa, em vez de sair comer, cozinhar, será que isso não vai ser adotado e vai ter uma retração da economia, não só por causa do distanciamento social, mas por causa de uma nova cultura das pessoas? Então, tudo isso tem que ser analisado pelas empresas, e tudo isso é uma coisa nova, e quem conseguir prever vai estar dando um passo à frente. Por exemplo, quando tu estava questionando a professora Cleise sobre o teletrabalho, o home office, gente, o que vai acontecer com os aluguéis de salas comerciais? Porque aquela empresa que alugava num andar inteiro, ela vai precisar alugar só meio andar, né? Porque com certeza alguns funcionários vão permanecer em home office, justamente pelo que a professora Cleise falou, período de deslocamento, questão do custo com transporte, né? Então, isso vai ter vários impactos, vários efeitos. Então, professora Cleise, para não fugir da tua pergunta, eu acho que é algo pessoal de cada empresa. Cada empresa tem que avaliar o seu fluxo de caixa, tem que avaliar o que é melhor, e se é passado este período, quando passar, se passar, se vai ter condições de manter esses empregados por 2 meses, no mínimo, do retorno das suas atividades, porque senão não vale muito a pena, né? Senão não vale muito a pena. Aliás, numa próxima medida provisória, talvez o governo já esteja pensando, se houver a necessidade de uma nova medida provisória, que eu acredito que sim, já esteja pensando nesta situação, né? E talvez a pandemia traga mais problemas mais, como é que se diz, me fugiu a palavra, A mais a longo prazo, né? Mais a longo prazo, existe uma sequência, né? E isso não foi trabalhado pelas 2 primeiras medidas referentes ao direito do trabalho. Sim, nós temos aí diversas questões. Na verdade, eu acho que todos nós poderíamos passar aí um tempo debatendo sobre todas essas questões, sobre as nossas preocupações com as empresas,
E quando a gente fala preocupação com a empresa, não é porque alguém queira pensar no enriquecimento do empresário, do sócio daquela empresa, mas justamente por entendermos a importância que as empresas têm para o sistema social de modo geral, porque, afinal de contas, são responsáveis pela tributação, são responsáveis pela manutenção de empregos, e eu sempre peço para que vocês pensem na situação de vocês, né, de quem está ouvindo o podcast. Toda vez que você tem uma cidade que tem uma empresa, essa empresa vem a sofrer um impacto econômico muito grande, nós sabemos da redução de empregos, nós sabemos aí da redução disso para a máquina municipal, né, no requerimento de tributos. Também verificamos aquelas cidades que não têm quase empresas, né, como fica difícil o orçamento desses municípios, como fica difícil a questão de empregos dessas cidades. Então, quando a gente fala em empresa, a gente tem que também parar também de pensar eles estão fazendo uma apologia ao empresário em si, aos sócios daquela empresa. Não, nós estamos aqui pensando da importância dela para dentro daquele sistema social em que ela está inserida e que acaba aí sendo fundamental. E aí, gente, a gente sempre brinca, né? Se nada der certo, o que ainda nós teríamos, né? Gente, nós temos ainda duas situações que estão na lei já há bastante tempo. A primeira é a recuperação judicial e a segunda é a falência. E para quem é empresário, para quem trabalha na área, eu sempre faço a referência de que são medidas que estão na legislação, são medidas que podem ser adotadas, elas só têm que ser adotadas com muita cautela, porque ao escolher a recuperação judicial, você tem que ter ciência que aquela sua empresa está numa crise e que ela pode ser curada. Ela está em recuperação, ela vai estar em recuperação porque ela pode sair daquela situação de crise econômico-financeira. E isso só um profissional da área da auditoria ou da contábil para dizer. Só um profissional do direito ele não tem como fazer essa análise de caixa de empresa, tá, gente? A gente não tem como fazer isso. Nós temos como mostrar quais são os mecanismos jurídicos, mas quem faz isso não é o profissional do direito, gente. Isso deve vir de alguém. E aí, se você não tem condições, você é empresário de sociedade empresária, você não tem condições, gente, o melhor a se fazer é decretar a falência, tá? Porque eu sei que é um tema, assim, um pouco espinhoso, mas a gente tem que parar de pensar que falir é algo pejorativo. Não é algo pejorativo. E a gente vê nesse momento de agora, quem esperava uma pandemia? Ontem, no podcast com o professor Douglas, a gente ainda comentou, nós esperávamos uma terceira guerra mundial, mas ninguém esperava uma pandemia. A gente até esperava que é real isso, gente. E aí, os reflexos de uma terceira guerra mundial seriam impactantes? Sim. Teríamos problema em moeda? Sim. Mas ninguém ficaria em casa e não consumiria. Isso ninguém esperava. Né? Então, teríamos aí municípios que jamais teriam sofrido o impacto de uma guerra, mas estão sofrendo o impacto da pandemia. Tá? Estão tendo que fechar as portas, estão tendo que manter as pessoas em casa, as pessoas, por sua vez, não estão consumindo porque tem medo de consumir e não conseguir arcar com os custos do seu consumo. Então, está todo mundo aí, são raras as pessoas que podem dizer que continuaram consumindo igual vinham consumindo. Primeiro, porque não tem mais tanta necessidade, né? Você não sai de casa, você também não vai comprar roupa, né? Eu vou comprar roupa para quê? Mas eu vou comprar mais uns pijamas para usar em casa, mais as pantufas, mas, né? É real isso. Você foi. Até porque pijama tem elástico, né? Não tem o risco de depois não servir, né? Então, quem é que vai estar fazendo o mesmo consumo? Tu não vai fazer o mesmo consumo, tu vai, mas eu gostaria de fazer uma viagem. Mas você nem vai comprar viagem agora, porque você não sabe se você vai conseguir viajar, se não vai ser perigoso. Então, você não está consumindo, né? Pela primeira vez na vida, o nosso maior problema não é não ter o produto, é não ter quem consuma o produto. Então, eu acho, mesmo por vezes aquela pessoa tem dinheiro, ela está preocupada em consumir e daqui a pouco não dar conta, daqui a pouco o emprego diminuir, daqui a pouco as horas parar, enfim. Então, todo mundo aqui, segurou. Isso pode voltar a estender? Pode, mas a gente não sabe. Então, pensar isso, assim, acho que o caráter pejorativo da falência deve ser tirado, né? Como se fosse, eu entrei em estado falimentar porque eu não sei fazer gestão. Não, gente, não.
né? Você tinha daqui a pouco um fluxo de caixa de 3, 4 meses, o que já é excelente para uma empresa, vou ser bem honesta, né? E aí daqui a pouco a tua empresa não tinha, vamos supor, ela é uma casa de festas. Quando é que as casas de festas vão voltar? Nem me fala, que eu não gosto nem de falar desse assunto, né? Se me der um mal-estar até. Não sei, quando é que os bares vão voltar? Também não sei, gente, não sei. Você não tem noção da aflição que isso me dá, gente. Que me dá até um ataque cardíaco. Então, olha só, imagina que um bar imaginar que ia passar de março até outubro, novembro fechado. Não tinha como pensar. Nem eu tinha como pensar uma coisa dessas. Se tivesse pensado, tinha ido mais seguido, né? Aos estabelecimentos que eu gosto. Então, gente, nós temos que refletir sobre isso. E aí são mecanismos que a legislação aí dá suporte. E certamente aí, claro, espero que não precisem ser utilizados, mas existe. E aí, um profissional responsável, procure um profissional responsável para dar esse suporte para a empresa de vocês, assim como para dar o suporte nesse momento. A gente, certamente, o custo de um profissional responsável agora vai acabar refletindo na atividade de vocês depois. Porque aquela brincadeira que a gente sempre fala, né? A conta vem, uma hora ela vai vir. E se você não tomou as medidas certas e sérias agora, certamente você vai ter problemas ali para frente. Então, desconfie daqueles profissionais que acham que está tudo bem, né? Porque não está, gente. Não é para dar medo para vocês, bem pelo contrário. É para que vocês compreendam que daqui a pouco aquele advogado chato que você conhece lá, que está dizendo para você não fazer tal coisa, ele tem razão, ele está sendo comprometido com a tua empresa, está sendo comprometido aí com a tua atividade empresarial. Mas, pessoal, a gente já está aí um tempão já conversando com o povo, né? Nós vamos ter que nos despedir. Se deixar a gente falar, gente, a gente vai a tarde inteira aqui conversando. A professora Clay chegou até a puxar um chimarrão agora, para ficar bem acomodado, né? Mas a gente queria mesmo fazer esses apontamentos, trazer para vocês aí essas questões, né, que são imperiosas, também trazer um panorama dos nossos alunos que possam estar ouvindo, para os colegas de atividade, para empresários, para sócios de empresa. Sempre observem isso, aquilo que eu comentei, né? Profissionais sérios, eles sempre são profissionais aí que vão estar trazendo os impactos e colocando aí isso, pelo menos mostrando quais são o que pode vir a ocasionar, e você depois decide, né? Eu sempre gosto de dizer, eu prefiro saber o que vai acontecer e aí eu decido depois, do que não saber, né? E acabar aí praticando algo que depois eu vou me arrepender, ok? Então, vamos nos pedindo. Quem quer começar na nossa despedida aí dos colegas que estão nos ouvindo? Posso Olá, começar, pessoal. Primeiras damas, por favor. Então tá, pessoal, eu acho que esse nosso bate-papo aqui, ele, além de ser informativo sobre as medidas judiciais e legislativas, enfim, que nós temos, eu acho que é um momento de reflexão e é uma das coisas que mais devem ser feitas neste momento. Como a professora Grace falou, o professor Guilherme, o professor Luiz Henrique, nós não temos muitas soluções neste momento. O que nós temos são medidas paliativas para situações pontuais e que foram sendo tratadas de acordo com que as coisas foram acontecendo. Muitas coisas novas podem acontecer. Esse é o momento para advogados, estudo, muito, muito, muito estudo. Acho que é um momento em que cada dia a gente está se reinventando em termos de nós, no direito do trabalho, né? A gente brincava há um tempo atrás que cada dia uma medida provisória nova, né? A gente estava vivendo cada dia um dia, assim. E todo dia você vai ler os informativos de jurisprudência para você se manter atualizado. E isso é um ponto fundamental para o profissional da área do direito, estar atualizado. Né? Se você não se atualizar, especialmente neste momento, você vai ficar para trás, né? Porque nós precisamos, e as empresas precisam de profissionais que estejam atualizados com todas as medidas que elas podem adotar, e as empresas, como eu disse, precisam desses profissionais sérios, né? Esses profissionais que justamente consigam interpretar a legislação, consigam compactuar isso tudo, né, com aquilo que é possível para aquela empresa.
e, principalmente, alertar sobre os riscos. Esse é um cenário que ninguém gostaria de estar vivendo, mas é um cenário que nós temos que aproveitar para estudar, amadurecer e evitar que novos problemas surjam, né? Então, tentar minimizar as consequências futuras. Então, pessoal, com essa mensagem de a gente seguir estudando, porque essa é a solução, eu me despeço de vocês e agradeço a audiência de todos. Então, agora minha vez. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de dizer que foi um prazer imenso estar aqui com os colegas para conversar um pouco. Esse bate-papo é muito legal. A gente vê o posicionamento de outros colegas, de outras áreas do direito, e assim como a Cleise falou que é importante vocês estarem estudando, este é um momento ao qual nós estudamos outras áreas, né? Então, acho que é muito importante essa interação entre nós professores, num momento desses, poder se rever os amigos, né, mesmo que distante, mesmo que pelo celular, isso é muito bom. Então, fica o agradecimento ao convite para participar dessa gravação. E, pessoal, espero que quem esteja ouvindo tenha gostado, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Se cuidem. Olha, pessoal, cabe aqui também o meu desejo de muita saúde para todos vocês que estão nos ouvindo. Espero que vocês estejam bem e continuem bem, porque certamente dias melhores virão. Portanto, grande beijo, grande abraço para vocês. Foi um prazer estar aqui ao lado de vocês, ao lado dos meus colegas queridos, que, aliás, nós podíamos fazer isso mais vezes, né? Até para não nos ver, né? Nem até só com o objetivo de gravar algo, mas isso me faz, pelo menos para mim, me faz um bem danado. E é muito bom ver todos vocês. Tá bem, gente? Portanto, grande beijo, grande abraço. Grace, é contigo. Gente, saudade que eu tô de todo mundo. Eu sei que, claro, todos carregam saudades, né? Mas eu vou ser bem honesta, eu adoro um agito. Então, são dias tristes para mim nesse sentido, né? Porque eu gosto mesmo do termo, gente. Eu gosto mesmo da junção. Mas a gente entende que é um momento também de não, né? De dar essa paradinha, e aí momentos como agora, de que a gente se conversa, que a gente aborda aí assuntos que são do direito, um pouco da vida da gente também, ajuda muito. Então, façam isso, se reúnam com os colegas, com os amigos, nem que seja virtualmente, aí, para matar saudades, que também vai garantir, e também uma dica para as empresas, né, que trabalham em home office, é também fazer esses encontros virtuais aí, que certamente vão ajudar os seus colaboradores. Nós agradecemos imensamente quem ficou conosco até o fim. A ideia era trazer um panorama e assim nós fizemos com aquilo que nós tínhamos na data, né? Foi gravado o podcast, também deixar isso bem claro. E em momentos como agora, a gente tem que deixar bem demarcado o tempo que nós estamos falando as coisas, né? Porque pode mudar e isso pode acabar se modificando daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, enfim. Mas agradecer por vocês terem ficado conosco até agora, desejar que vocês se cuidem da família de vocês, para que logo nós possamos voltar às nossas rotinas, e também não sabemos que jeito as nossas rotinas vão voltar, mas voltar a uma rotina pelo menos mais normal, né, de vida, e que todos estejam saudáveis, para que quando a gente possa aí ter o fim disso, nós possamos também aproveitar os momentos aí com todos. E dessa forma, com essa mensagem, a gente se despede, tá? Desejando aí que logo tudo isso passe e que nossos colaboradores possam voltar, nossas atividades possam voltar e que as pessoas pensem no melhor para todos. Beijos de luz e até o nosso próximo podcast.